E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu já estou aqui para a gente começar mais uma videoaula e hoje a gente vai falar de ciências. Peguem o livro de vocês do módulo 2 e localizem a página 206 e a gente vai começar hoje um conteúdo novo. Nos conteúdos passados nós falávamos sobre o corpo humano, sobre algumas doenças, falamos sobre seres microscópicos que estavam no nosso ambiente, que poderiam causar algumas doenças ao corpo humano, e alguns também que já fazem parte do nosso próprio corpo e que não fazem nenhum tipo de mal. Agora a gente vai mudar um pouco o assunto. Aí na página 206 vocês vão ver que a gente vai falar das plantas, que também não é diferente, as plantas também são seres vivos. Só que elas têm uma forma de se alimentar e uma forma de se adoecer diferente da nossa. Mas elas têm algo muito parecido. Elas também precisam se alimentar, elas têm um ciclo de vida quando nascem e estão destinadas também a morrer. Bom, é um assunto bem interessante. A gente começa a falar hoje sobre as plantas. Então, peguem o livro de vocês, peguem um marca-texto que a gente vai começar. Na página 208, a gente começa já falando sobre como é que as plantas se alimentam, como é que elas respiram, se é que elas realmente respiram. E eu quero já fazer uma pergunta para vocês. Vocês já sabiam e imaginavam que as plantas podem se alimentar e respirar, assim como a gente também? Elas precisam de alimentação e também de respiração. Só que a alimentação delas é feita de uma forma um pouco diferente da nossa e a gente vai já falar sobre isso. Alguém já ouviu falar em fotossíntese? Isso mesmo. A fotossíntese é um assunto bem comum para nós, até porque no terceiro ano vocês já começam a falar de forma mais leve sobre esse assunto. No quarto ano, a gente aprofunda um pouco mais o assunto, quando a gente começa a detalhar sobre como acontece a fotossíntese. E é isso que a gente vai fazer agora. Já perceberam que as plantinhas, elas precisam, né? A maioria delas, porque tem algumas que não precisam de tanta água. Mas a maioria delas precisam estar sendo sempre regadas para poder se manter verdinhas e bonitas, com as folhas saudáveis, verdinhas, exalando aquele cheirinho de folha verde. Bom, a água é um dos alimentos essenciais para a sobrevivência da planta. Mas por que será? Porque a água ela possui alguns minerais que servem de nutrientes para que a planta fique forte. Mas existem outras coisas também que a planta se alimenta, sobre o oxigênio e a luz solar. Por isso que tem plantinhas que precisam sempre estar tomando um solzinho pela manhã e sendo guardado novamente. Quem tem plantinha em casa sabe disso, que as plantas não podem ficar num local fechado e úmido. Elas precisam estar sempre tomando um solzinho em algum momento do dia. Se a plantinha ela é fechada num local que não tem a luz do sol ou que tem apenas umidade, ela vai acabar ficando doentinha. A folhinha vai murchar, ou então ela vai começar a ficar molinha, não fica durinha assim, vivinha para cima. Bom, diante de todas essas coisas, agora a gente vai falar sobre como é que acontece essa alimentação da planta. Percebam que as plantas elas precisam estar sendo fixadas no chão através das raízes. Eu vou pegar e para que a gente possa usar como exemplo para entender a fotossíntese, as plantinhas caseiras que vocês têm aí em casa. Se você não tem uma plantinha caseira em casa, deve ter uma planta que você veja na rua ou quando sai na calçada, aviste de longe já alguma árvore. Bom, essas plantas elas estão fixadas no chão através das raízes. Essas raízes elas não estão lá no chão assim só para manter a árvore em pé. Elas têm um papel importante. O primeiro papel importante é a absorção da água, porque a absorção da água é feita através das raízes. Por isso é tão importante que as plantinhas sejam sempre regadas. Por quê? Porque aquela água que vai para o solo onde a raiz da planta está fixada, ela vai ser umedecida na raiz da planta e a raiz vai estar absorvendo aquela água para estar nutrindo a planta para que dessa forma ela fique saudável. Bom, através da raiz da planta, essa água vai subir pelo caule até as folhas. E aí nas folhas, com a ajuda da luz do sol, ela vai estar liberando as gotículas de água através da evaporização da água, que aí ela vai estar liberando, através
dessa evaporização um gás chamado gás oxigênio. Exatamente. Esse gás oxigênio é o que é essencial para que a gente possa estar respirando pelo gás que as plantas liberam. Mas as plantas também precisam de um gás que elas absorvem para poder estar respirando. Alguém sabe qual é esse gás? Isso mesmo, é o gás carbônico. E tudo isso acontece através de um componentezinho da planta que a gente não consegue ver que está nas folhas, mas que ele é muito importante, que é chamado de estômato. É através dos estômatos que as plantas realizam esse processo de liberação e absorção dos gases. Então vamos lá entender. Onde é que estão os nutrientes que a planta precisa? Eles estão principalmente na água, que são os minerais. Depois, esses nutrientes também vão estar no estrume, né? No solo onde a planta está fixada. Outro nutriente importante para as plantinhas se manterem hidratadas, bonitas e vivas é a luz do sol. Através desse processo de alimentação, que a gente chama de fotossíntese, a planta vai liberar gás oxigênio e absorver gás carbônico, que é o que ela precisa para estar bonita e viva. Na página 209 do livro de vocês, vocês vão ver aí um tópico com o número 5, onde ele fala sobre os estômatos, especificamente o que são os estômatos. E eu vou só falar brevemente, porque eu vou deixar para que vocês leiam o livro e compreendam melhor com a leitura sobre o que são os estômatos. Como eu já falei, é através dos estômatos, que são buraquinhos que tem nas folhas, que eles são invisíveis a olho nu, só dá para ver se for com microscópio. E através desses buraquinhos é que é liberado os gases, que acontece a corrente da transformação da água para a transformação de água para gás, de forma líquida para vapor. Esse gás ele é liberado como gás oxigênio e absorvido como gás carbônico. Observe aí no livro de vocês como é que acontece. Bom, lembra que no início eu perguntei o que é o processo de fotossíntese? Pois então, o processo de fotossíntese é tudo isso. É o processo de alimentação da planta e a troca de gases que ela faz para poder estar sobrevivendo. Interessante, né? Bom, pode ter parecido confuso, mas por conta disso eu vou estar mandando um vídeo mais dinâmico, né? O link de um vídeo mais dinâmico no grupo, para que vocês possam estar assistindo sobre como é que acontece o processo de fotossíntese e alimentação das plantas, ok? Na página 210 de vocês, podem ir virando aí, vocês vão ter uma página falando ainda mais sobre a alimentação das plantas. Nós vamos perceber que algumas plantas elas têm maneiras diferentes de sobrevivência. Como eu falei, nem todas elas precisam estar sendo regadas diariamente. Existem algumas plantas que elas já nascem, né, resistentes à seca, ou seja, à diminuição de água. Tem plantas, por exemplo, principalmente as plantas que são características da caatinga, que elas passam a sua vida toda numa região mais árida, mais seca, e essas regiões elas têm poucos períodos de chuva, mas não consegue afetar, né, a vitalidade dessas plantas. Elas continuam vivas e fortes. Por quê? Porque elas têm uma estrutura mais resistente à seca, sem que precise estar sendo sempre regadas por água. Bom, mas como essas plantas são características de lá, não são todas as plantas que têm essa mesma força de vida. Nós vamos ver também que tem outras plantas que se alimentam de forma diferente e que não realizam a fotossíntese. E aí no livro de vocês, ele mostra uma planta chamada cipó de chumbo. Essa planta cipó de chumbo, ela é comum na nossa região, é fácil de você encontrar. Ela está principalmente nas regiões mais úmidas e ela não faz o processo de fotossíntese porque ela não tem folha. Ela se alimenta, na verdade, apenas das raízes que é fixada, não no solo, mas em outras plantas. Então, elas são plantas que são hospedeiras. Ela absorve o nutriente de outras plantas e acabam se alimentando através delas. Olha que interessante. Outro tipo de planta também que realiza o processo de fotossíntese, mas ainda não é o suficiente para a sobrevivência dela, e por isso ela precisa estar se alimentando de outros nutrientes, são as plantas carnívoras. E aí no livro de vocês tem mostrando também uma planta que está se alimentando de alguns insetos.
Essas plantas elas realizam o processo de fotossíntese, mas ainda assim não é o suficiente para que elas sejam alimentadas. E por isso ela precisa estar buscando outros tipos de alimento. O cardápio dela é um pouco mais variado. E aí vocês vão estar lendo também aí na página 210 mais sobre essas plantas. Até agora tá tudo entendido, gente? Se vocês têm dúvidas, eu vou pedir para que vocês voltem aí o vídeo e assistam novamente a parte que vocês tiveram com dúvidas, tá? Na página 211, nós vamos ter aí uma demonstração sobre como é que acontece a absorção da água, né, através das raízes das plantas e como é que ela transporta essa água do caule para as folhas. É um processo bem natural. Bom, o que nós temos que entender neste momento aqui o quê? É que a planta ela vai absorver a água de forma líquida, né, através das suas raízes, e no processo de conduta desta água da raiz até as folhas, a água vai sofrendo a transformação, que é da sua forma líquida para a forma em vapor. Exatamente. Então, essa transformação leva a água chegando nas folhas já não mais em forma líquida, em forma de gás. A esse processo de transformação a gente chama de transpiração da planta. Isso mesmo. Então, o processo de que a planta pega a água da raiz, leva através do caule para as folhas, é chamado de transpiração. É como se ela fizesse mesmo uma transpiração, como a gente também faz. Ela dá uma respirada e libera o gás oxigênio para a gente. Então a plantinha faz isso e a gente chama esse processo que ela faz de transpiração. As milhares de plantas que existem no planeta fazem com que aconteça transpiração no planeta inteiro. E desta forma, o planeta Terra seja um planeta habitável por todos nós. Por isso é muito importante que a gente não desmate a natureza e sempre plante alguma árvore. Mas vocês devem ter percebido que a cada dia é mais comum essa questão de nós termos desmatamento, principalmente nas matas virgens do Brasil, que é onde possui a maior flora do mundo, é no nosso país. Bom, então assim, se está aumentando o desmatamento, ou seja, diminuindo as árvores, logo a transpiração no planeta também vai diminuir. É como se o planeta estivesse tentando respirar e já não consegue mais porque não tem mais tantas plantas. E isso é triste. Por isso que o ar está ficando cada vez mais poluído, por isso que a respiração fica mais difícil, por isso o aparecimento de seres microscópicos que provocam doenças tão resistentes. Tudo está muito ligado a esse desequilíbrio do planeta. No livro aí vocês vão observar sobre uma área bem grande da floresta amazônica que foi aí destruído, né, pelo homem. Aí vocês imaginem, essa quantidade de árvores aí que foi destruída na página 211, quanto de transpiração que não foi reduzido no planeta com essa quantidade de árvores? Muita, né? Então daqui para frente é uma coisa que nós precisamos colocar para nós. Sempre cultivar as plantinhas, nunca desmatar e pensar profissionalmente no futuro em ser um profissional que cuide da nossa flora. Gente, se vocês têm alguma dúvida ainda sobre essa questão de plantas e transformação, de transpiração das plantas, eu sugiro que vocês assistam o vídeo novamente. Por hoje é só. Vou deixar para vocês fazerem aí a atividade da página 213, tá? E também quero que vocês façam aí esse desafio que é a experiência na página 212. Leiam a experiência direitinho, peçam a ajuda de um adulto, porque vocês vão precisar de alguns materiais que precisa que o adulto lhe ajude. E aí você vai fazer essa experiência. Lembrando que eu vou querer estar observando essa experiência de perto, ok? Mandando sempre foto para mim. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, quando a gente vai continuar falando das plantas, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. E até a próxima videoaula.